Agora a gente vai olhar um modelo de ficha técnica, tá? Não vou dizer que tem todas as informações que eu coloquei ali, porque, como eu falei, cada empresa define a sua melhor informação, o que ela quer que conste ou não conste. Então eu vou mostrar um modelo para a gente olhar a peça e ver as informações que constam ali para a gente ver na prática como seria, tá? Colocar as informações na ficha. Então, existe a referência, que geralmente é um número, é um numeral, né? É uma legging refletiva. É uma descrição bem sucinta, tá? E a coleção é verão de 2019 e 2020. Aqui estão as cores disponíveis e a grade de tamanho para essa referência. Então vai ter preto com branco, preto com rosa, preto com vermelho, preto com verde. Essa cor aqui geralmente é a cor comercial da empresa, tá? Que a empresa também coloca isso, a cor comercial, a cor interna da empresa, que vai aparecer nos catálogos e e-commerce e tal. E a grade de tamanho, ela é do P ao GG. Tem empresas que tem alguns modelos que é do P ao G, então ali eles vão colocar a grade. Aqui é a etiqueta de instrução de lavação, né, dessa peça. Então aqui está constando o processo de lavação. E é importante para a hora de etiqueta de composição, de colocar na peça Isso é outra questão que muitas empresas não dão muita atenção para essa parte. Isso gera muitas multas, né? Se tu não souber fazer corretamente, na ordem exata, porque existe uma ordem, uma sequência certa de fazer, nomenclaturas certas ou não, então essa é uma informação muito importante, tá? E o desenho técnico. Essa peça ela não colocaram as flechinhas, tá? É essa peça aqui, então dá pra ver que o desenho é igual, ela tem o friso, ela tem os recortes. Então aqui tu vê que as cores diferenciam conforme o tecido que é usado, né? Então aqui onde na peça tá o branco, é porque o friso é branco também. Aqui no desenho está aparecendo em rosa, né? Onde está rosa é uma cor de tecido. O branco é outra cor de tecido. E esse cinza aqui é outra cor de tecido, tá? Então ele está mostrando bem as cores de tecido que vai ter na peça. Aqui tem as observações, tá? Então aqui ele está descrevendo um pouco mais a peça. Legging de compression com recorte em light refletivo, vivos recortes contrastantes em aquafit na segunda cor da combinação. Tu vê que isso é muito importante colocar, tá? O que é assim, ó, os recortes que são contrastes em qual tecido? É no aquafit. E é na segunda cor da combinação que tem na peça, tá? O cos é médio, porque ele não é o cos alto, né? Não é o cos pequenininho. É anatômico, porque tem diferença de cos anatômico não. Ele tem elástico, tem alguns que não vai elástico, outros vai. É só de 7 milímetros, porque tu tem elástico até de 50 milímetros, tem elástico de vários tamanhos, né? Ele é rebatido na galoneira, importante informação, 2 agulhas, tá? Tem um bolso antifurto que eles falam, que é para colocar o celular, ele é embutido aqui atrás. Na lateral direita, ó, costas do cos. Então, aonde que está localizado esse bolso? Na lateral direita, nas costas do cos. A barra é com bainha na galoneira, tá? O cos, peça pronta. Aqui ele está dizendo os centímetros que tem que ter do cos depois que a peça estiver pronta. Então, essa informação é importante, porque a costureira vai terminar o cos, ela vai medir na mesa o tamanho que ficou e ela sabe que o M tem que ter 65 centímetros, tá? Pode ter uma variaçãozinha, 65,2, que tem alguma variação aceitável, mas ela tem que ter esse aqui. A mesma coisa serve para regatas, qualquer tipo de regata ou tops, regatas de alcinha, tudo. Quanto tem que ter de comprimento, tá? Quanto tem que ter a largura da alça. As observações. Aqui ele está dizendo... é o nome do decorado aqui, do termocolante que vai na peça, é o número que eles utilizam, aonde que vai, que é na perna direita, centralizada no pique e sobe 3 centímetros. Ou seja, tem um pique na perna, ela é centralizada naquele pique, tem que subir daquele pique 3 centímetros, é onde vai ser aplicado o termo, tá? É bem colocado. Isso também poderia estar constando aqui, tá? Também poderia. Mas essa informação é importante para quem vai aplicar esse termo, saber a localização exata. Ah, numa regata, numa blusa. Ah, ele vai subir tanto aqui e entrar tanto aqui. É onde eu quero que esteja o termo. Ah, ele vai ter a parte no peito, então desce tanto e entra tanto da cava. É a localização certa. Então, tudo isso é estudado antes
para que não se coloque em qualquer lugar. A mesma coisa a estampa central, em que parte ela é centralizada, em que parte que ela está a estampa na peça, tá? Então essas informações elas vão constando todas aqui, tá? Tudo, pra vocês verem que essa informação até tá bem, tem bastante coisa. A partir dali começam os materiais utilizados para cada peça, tá? Aqui ele vai entrar os materiais principais da peça, porque ela é de um software, né? Mas que ela é, que é utilizado para todas as peças, que é saco plástico, etiqueta de composição, etiqueta de RFID que eles usam, etiqueta adesiva refletiva, um outro tag que vai. Aqui todos os insumos que utilizam para qualquer cor de peça. E na outra página aqui, ele vai entrar por cor então, tá? Preto e rosa, por exemplo. Então vai usar o Aquafit rosa nos recortes. O Aquafit rosa no vivo de 2 centímetros. Aqui é a aplicação, tá? E quanto ele está sendo usado por tamanho. Isso é outra informação interessante, assim, que muitas empresas colocam o consumo médio. Ah, eu faço do P ao GG, eu vou usar o G ou o M, conforme a minha venda, né? O que é importante para que seu estoque esteja sempre bem exato é você fazer o consumo por tamanho. O tamanho P consome diferente do GG. Então, toda vez que eu vender o G, eu posso, para custo, sim, escolher o M ou o G, mas para consumo, principalmente de estoque, para que o estoque seja baixado corretamente, eu preciso colocar consumo por tamanho, porque daí toda vez que eu vender o P, ele vai baixar os P, ele vai baixar a quantidade que eu uso para P, senão o meu estoque nunca vai estar exatamente como, porque às vezes eu vendo mais o GG do que o M, e aí eu estou consumindo menos tecido, e aí vai mais tecido no GG, e aí o meu estoque vai dar furado. E também assim, para separar, para fazer o corte, né? Muitas vezes tem pessoas que separam o tecido antes para levar para o corte, tá? Eu separo uma quantidade, quando eu chego lá me falta. Por que está faltando? Muitas vezes é por isso, tá? Porque a grade de tamanho era G e GG e o meu consumo está do M. Daí não vai fechar. Então, se tu coloca ele exatamente como é, vai facilitar. A mesma coisa elástico também. Ah, eu vou botar só 70 centímetros de elástico. Não, se para o P eu uso 68, eu vou botar 68. Porque é o que eu uso. Porque lá parece que 2 ou 3, 1 centímetro ali não vai fazer diferença. Faz uns 300 peças, ele vai fazer diferença, né? Então a gente tem que pensar na quantidade que a gente faz, no final de uma coleção, tudo que eu usei, tudo que eu deixei de cobrar, tudo que eu deixei de comprar ou que sobrou no meu estoque porque eu coloquei a mais, tá? Só um adendo. Nesse sentido, que aqui é importante preencher dessa forma, tá? Principalmente se você tem um CAD para fazer o consumo, é muito fácil, você faz o encaixe de cada tamanho, você pega o consumo e joga ali. Não tem por que ficar limitando as informações que são importantes para a ficha, tá? Aqui está o tecido compression, então, que ele vai, o preto é o tecido principal e também vai no debrum de 2,5 centímetros, tá? Ele vai em mais 2 partes. Tem as linhas e tem o light refletivo, que também é um tecido e que ele vai nos recortes, que estão aqui, né? A gente tem o tecido principal, que é o compression, que ele vai... Onde é que está o debrum dele aqui? Deve ser interno, aqui tem um debrum. E aí aqui ele vai o Aquafit, então, que é nos recortes e no vivo. E a gente tem o light refletivo, que é esse aqui, que é o tecido refletivo, que vai aqui, que também vai num outro recorte, tá? Então a gente tem os principais partes aqui dos tecidos, o que vai em cada um e também as linhas, tá? Aqui a gente vai falar sobre o roteiro de fabricação ou a sequência operacional, as fases que ele vai passar, tá? Mas é o roteiro, aonde ele vai passar? Ele passa pelo corte, ele passa pela preparação, ele passa pela separação de aviamentos, ele passa pelo termocolante. Aí ele vai para o centro de distribuição de espera, centro de distribuição de costura, para depois ele ir para costura, revisão e embalagem. Esse é o roteiro que ele vai passar dentro da fábrica, tá? Claro que tem empresas que não têm todos esses roteiros, né? Tu pode colocar só corte, preparação, costura e expedição. Pode colocar isso. Mas é importante você ter essas fases onde ele passa, é o fluxo, tá? Até assim, para que as pessoas entendam aonde elas estão alocadas no processo de fabricação. E que cada partezinha é importante, né? Então, o corte não é menos importante que a costura.
Então, se eu passo aqui, eu vou passando em todos os setores. Cada um, ele é importante na construção da peça. Se eu não tiver o corte, se eu não preparar se eu não separar as partes, se eu não separar os aviamentos, se lá no termocolante não colocar termocolante, a peça não vai ficar como era para ficar. Então, cada parte é importante, ela precisa constar aqui, tá? Em cada parte onde ela está passando. O almoxarifado, claro que a peça não vai até lá, o produto cortado, né? Eles recebem uma ordem antes, eles separam os aviamentos e levam até a preparação, que a preparação é onde a pessoa pega do corte, separa as partes, confere se está todas as partes ali por tamanho, faz os pacotes para eles ir para a costura. Para o termocolante, tem empresas que mandam toda a peça, todo o pacote, todo o lote para o termo, e daí lá eles vão procurar a partezinha que tem que fazer o tal termo. E tem empresas que botam só aquela partezinha que vai. Se vai no COS, eles vão separar só o COS vai lá para outro setor. Daí volta na preparação, colocam junto com as outras partes. E tem empresas que mandam tudo. Termocolante pode ser plaquinhas, termo, um bordado, pode ser entretela, colocado ali também, porque blazers, camisas precisam para entretela também, né? Falando mais da indústria de uniforme, precisam muito disso. Então, camisarias. Então, tudo isso é assim, sai do corte, prepara e vai para esse setor, tá? Então, esse é o roteiro, não é a sequência operacional, o roteiro dentro da fábrica, em todos os setores que ela vai passar. Por que é importante isso, gente? Porque também para a área do custo, né? Existe o centro de custo de cada setor, depois vai se saber quanto tempo cada peça ficou dentro de cada setor, porque tem seu centro de custo. Então, volto mais uma vez a sistema, né? Se eu faço errado aqui, lá na frente, o custo não vai aparecer em tal setor, tem setor que tem mais funcionários que outro, e aí embola tudo. Aqui, então, é a sequência operacional que a gente estava falando antes, tá? Dessa peça. E aqui ele vai mostrar as fases dela também, aonde ela está passando, tá? Então, ela passa pelo corte, ela passa pela preparação, pelo almoxarifado, termocolante, CDs, espera e costura, pela costura. Daí, dentro da costura, ele vai abrir, tá? Ele vai abrir o sequenciamento. O que eu faço? Primeira parte que eu faço. Eu vou passar debrum na abertura do bolsinho. Tá aqui o debrum, esse bolsinho. Vou passar a abertura. Eu vou usar o aparelho 08-4, tá? Que é a nomenclatura que eles botaram lá, o código. Galoneira de viés usando esse aparelho. E aqui vai estar os tempos da peça, o tempo cronometrado da peça. Tempo de minutos, tá centesimal aqui. Aí depois ele vem peças horas, quantas eu consigo fazer, e peças dia. Dessa operação. Só dessa operação. Depois ele vai fazer a bainha do bolso. É na galoneira. Depois ele vai prender as bordas do bolso na peça. 2 vezes. O que é? Porque ele vai prender dos 2 lados, tá? Daí é numa reta uma agulha. Ele vai unir o cos médio uma vez. Ele vai unir a parte do meio do cos numa over 4 fios. Vai unir as laterais do cos. Aí ele vai aplicar o elástico 7 milímetros no cos, que é na elastiqueira, que é outra máquina. Tá? Ele vai medir a peça. Olha isso aqui que é importante, tá? Essa aqui é uma operação manual. Eu não tenho máquina aqui, mas ela precisa ser feita. Se a costureira precisa fazer, ela precisa constar ali. Então, ó, eu vou medir a peça, o cos, a parte inferior. Ainda está dizendo, é essa parte que eu tenho que medir, não é essa, tá? Então, eu vou pedir a parte inferior do cos. Ela vai aplicar o elástico e ela vai medir a parte inferior para ver se chegou naqueles centímetros que estava lá nas observações, tá? É uma operação manual, mas ela tem que estar aqui. Ah, é lógico que a costureira tem que medir. Tá, mas de repente ela vai medir por amostragem. Se está escrito aqui, ela sabe que ela tem que medir todas as peças, tá? Ela vai rebater o elástico, tá? Aí ela quer numa galoneira 2 agulhas. Ela vai virar o cos, que também é uma operação manual. Aqui um exemplo bem importante daquilo que eu falei para vocês, quando a gente pensa em colocar uma operação, que a gente não coloca ela tá dentro de outra. E aqui foi dividida. Por quê? Porque o virar o cos nem sempre é a mesma pessoa que precisa fazer. Porque ela vai rebater o elástico. Aí daqui ele vai para uma over 3 fios. Não é na galoneira que ele vai continuar, você já vai trocar de operadora. Então, essa operadora aqui, essa costureira aqui, ela não precisa virar o cos. Pode ser uma auxiliar que vai virar o cos para ela, porque virar o cos demora. Então, por isso que essa operação tem que estar constada separadamente aqui, porque sim, pode ser essa que fique incumbida de virar o cos. Está lá no balanceamento que ela vai virar. Mas em algum momento eu posso dizer que quem vai virar vai ser essa aqui, a que vai passar o royal, por causa do tempo. Porque essa aqui leva 917, essa aqui leva 750.
Então ela dá tempo dela virar. Por isso a importância da gente quebrar bem o sequenciamento. Ah, vai ficar uma sequência enorme. Aí depende de quanto você quer de milindrar o teu processo, tá? Aí depende de quanto a empresa quer milindrar, ver os pormenores de tudo aquilo, tá? Então, mas é importante colocar as operações manuais dessa forma, para que eu possa ver até para poder perceber assim, bom, eu tenho muitas operações manuais, o meu tempo de operação manual é grande, eu preciso de mais auxiliares para dentro da fábrica. Então, isso aqui também gera a necessidade de mão de obra. Eu preciso de mais mão de obra, porque eu tenho gargalo na operação manual dentro da fábrica. Porque essa peça tem tantos, aquela peça tem tantos, aquela peça tem tantos, quando eu vejo gargalo também de aparelho, tá? Vamos dizer, aqui não vai ter nenhum aparelho diferente, mas vamos dizer assim que tenha que usar uma máquina 12 agulhas aqui, 8 agulhas, que são as máquinas que fazem um outro trabalho. De repente eu tenho 10 referências que usam máquina 12 agulhas. Eu não posso ter só uma máquina na fábrica. 2 nem sei se chega. E não é uma máquina barata, é uma máquina cara. Então eu preciso ver, analisar. Bom, tá aparecendo muita coisa de 12 agulhas. Eu vou comprar outra máquina. É uma máquina cara. Na próxima coleção eu tenho que ter 12 agulhas de novo, senão a máquina não vai se pagar. Eu preciso fazer com que aquilo continue. Não adianta eu comprar um aparelho, uma máquina para usar só numa coleção. É um investimento caro, tá? Então isso tudo aparece quando a gente começa a destrinchar aqui. Por isso a importância de ser melindroso, de colocar tudo. E claro que a empresa precisa ter pessoas para fazer todo esse acompanhamento, né? À medida que a empresa vai amadurecendo e tendo condições de ter mais pessoas, melhor vai ficar o processo dela. Eu vou agir antes de reagir. A gente vai agir antes do problema aparecer e não vou reagir quando ele aparece. Quando eu tenho 3 células precisando de 3 máquinas, eu só tenho 2. E aí eu faço o quê? Uma porque não tem... Ou vou fazer um enjambre numa outra máquina e vou usar, sei lá. Mas aí eu estou reagindo ao meu problema. Se eu faço isso antes, eu ajo antes do problema chegar e aí vejo o que eu posso fazer, tá? Passa Royal no COS, marca meios do COS. Ó, isso aqui também é uma operação manual, tá? Que geralmente quem faz é essa pessoa que passa o Royal no COS. Então ela pode fazer essas 3 operações ou pode fazer só essas 2. Costurar um dos recortes, são 8 recortes costas, daí elas conseguem descobrir qual que é elas contam os recortes costas, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elas não estão cortando pedaço de tecido, elas estão contando a quantidade de costura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes ele é costurado, tá? No recorte costas. Daí passa vivo na emenda dos recortes, tá? Que daí vai ter o vivo aqui, na emenda dos recortes. Aí isso é feito numa over também. Aí vai unir entre pernas, aí vai unir gancho frente e costas, vai unir o cos inferior com os recortes da peça, com essa parte da peça, tá? Aí vai aplicar a etiqueta de composição no centro do cos das costas, no centro do cos. Tem pessoas que botam na perna, então, né, é bem localizado onde fazer bainha barra, e aí daqui ele vai para revisão e embalagem. Dentro da revisão e embalagem eu ainda tenho que revisar, limpar, revisar, etiquetar, dobrar e embalar. Isso tudo está dentro aqui, tá? Revisão e embalagem, se a gente quiser abrir mais, tem. Porque lá na revisão eu vou limpar a peça, que é tirar os fios. Eu vou revisar para ver se ela tem defeito ou não. Eu vou etiquetar, eu vou dobrar e aí eu vou embalar, tá? Então são 5 etapas dentro de uma etapa que está descrita aqui. Se eu quiser, eu ainda posso delimitar ela mais, abrir mais ela, tá? Então a gente tem essas são as etapas, a sequência operacional de um produto. A pessoa pode fazer bem maior, como pode fazer bem mais sucinto. Claro que tem informações que são importantíssimas que tem que constar aqui, tá? Mas isso depende, como eu falei desde o início, do porte da empresa, das condições da empresa ter. Se é uma empresa que está começando, nem sempre ela vai fazer isso. Ela não tem pessoas para fazer. As pessoas para conseguir fazer esse trabalho, tu tem que ter um treinamento, tem que ser capacitada. Ela não pode ser uma pessoa que está iniciando. Primeiro emprego é na confecção. Eu não sei nem como é que faz para unir um ombro. E aí eu vou fazer uma sequência operacional? Não. Eu preciso ser uma pessoa que entenda um pouco para poder fazer uma sequência correta. Principalmente quem vai fazer a revisão dessa sequência precisa saber que está na ordem exata. Porque tem pessoas que podem colocar para uma calça unir ombro, pregar manga.
e aí, tipo, não tem nada a ver, tá um processo errado no meio daquela sequência operacional. Então, por isso depende muito das condições que a empresa tem. Como eu disse antes, é importante fazer. Talvez eu vou deixar ele menor, vou tirar um monte de parte, vou deixar mais sucinto, mas eu preciso fazer, tá? Eu preciso que tenha essas informações. Isso é importante para qualquer tamanho de empresa, mas a quantidade de informações que eu vou colocar, aí talvez eu vou aumentando conforme eu vou aumentando a minha empresa, tenho condições de contratar mais pessoas, pessoas com qualificação para poder fazer o trabalho e tudo mais. A questão dos consumos, que são muito importante também, voltando na anterior, nessa parte aqui, tá? Que a gente comentou antes do tecido, né? Que tem que constar bem certinho o consumo e tal. Para qualquer etapa. A gente tem a parte do vivos também, que às vezes também é uma dúvida de como é que eu vou lançar essa quantidade que eu estou colocando ali. Existe todo um cálculo de modelagem para colocar. Isso também tem que ser cuidado, tá?